encerrar hoje aquele tema do Templo do Espírito, a igreja como Templo do Espírito, e vamos tratar de um primeiro problema da igreja. Problema no sentido mais teológico, né? Ou reflexão sobre ele. Vamos primeiro concluir, né, o nosso assunto da semana passada, que é sobre o templo do Espírito Santo, a igreja como templo do Espírito Santo. Vou compartilhar aqui, deixa eu abrir aqui. Então, nós estávamos vendo, e vamos completar, a visão da igreja como templo do Espírito Santo, né? Então, nós estamos olhando 3 imagens bíblicas aplicadas à igreja. E uma das coisas que nós percebemos na semana passada é que essas 3 figuras aplicadas à igreja estão ligadas à Trindade, né? É curioso porque o autor do texto, o Eric Semilard, ele escreve que é um conceito trinitário da igreja, mas, curiosamente, em nenhum momento ele faz a relação direta, ele fala, olha, é porque nós estamos linkando com a Trindade. Ele pega as 3 figuras usadas na Bíblia, principalmente por Paulo, não apenas por Paulo, né? Nós encontramos já no Antigo Testamento, então, alguém já disse que nada é novo debaixo do sol, que foi Salomão, né? Então, de alguma forma, Paulo está recuperando figuras já do Antigo Testamento, principalmente de povo do Senhor, povo de Deus. O corpo de Cristo, essa sim parece que é nova na Bíblia, né? Não lembro, sem ser Paulo ou antes de Paulo, o emprego da figura, ainda que tenha uma certa semelhança com a ideia da videira verdadeira, que Jesus utiliza, e a ideia de templo do Senhor. A ideia de templo do Senhor eu achei muito interessante na leitura que eu fiz ontem mesmo eu estava lendo o livro de Ezequiel. Eu não me lembro agora, olha que curioso, né? Eu li ontem, na hora, eu não lembrei da aula, tá? Eu estou lembrando agora. Quando Ezequiel estava no exílio, Ezequiel profetizou dizendo que aqueles que ficaram em Israel, aqueles que ficaram em Judá, eles desprezavam os que foram exilados, dizendo, vocês foram exilados porque vocês pecaram, mas nós somos os abençoados de Deus, né? E Ezequiel vai se manifestar contra essa arrogância que existia, de que aqueles que ficaram se achavam melhores do que aqueles que foram. E na fala de Ezequiel, agora me foge o capítulo, se é o 10 ou 11, tá? Ezequiel vai dizer, em nome do Senhor, né? Assim diz o Senhor, né? E o Senhor diz, eu serei o santuário para o meu povo, né? Isso pensando porque os exilados estavam sem templo, né? Aliás, aqueles que ficaram também. É que dependendo do momento que Ezequiel escreve, porque primeiro tem a deportação, as invasões babilônicas acontecem mais em um momento, né? A destruição do templo não vem na primeira invasão, né? Mas Deus está falando através de Ezequiel que aqueles exilados que teoricamente estava sem um templo oficial, né? Mas Deus seria o próprio templo deles, lá na Babilônia, né? E agora nós temos aqui no Novo Testamento Paulo falando que a igreja é o templo do Espírito Santo. Então aqui nós temos um certo paralelo, né? Porque lá em Ezequiel não é o povo que é o templo do Senhor, né? É o próprio Senhor que é o templo para o povo. É como se o povo estivesse abrigado em Deus. Mas agora, na visão paulina, e não só de Paulo, mas de Pedro também, na verdade, agora não é só a ideia do povo estar dentro do Senhor, como se o Senhor fosse uma fortaleza, mas é o Espírito do Senhor que habita no povo, né? Invocando a ideia de templo. E eu disse aqui que a visão ela é trinitária, o autor não faz a conexão direta, mas se a gente pensar, povo do Senhor está mais ligado à perspectiva de pai, corpo de Cristo, mais a perspectiva do Filho, e templo do Espírito Santo, né? A figura do templo está ligada mais à ideia do Espírito de Deus que habita no corpo de Cristo. Então, nós temos 3 figuras e cada uma ligada de uma forma mais forte a uma das personagens
da Trindade. Aí nós vimos que, apesar de que na Bíblia não existe a palavra Trindade, né, mas, como apontam alguns teólogos, a Trindade não está escrita na Bíblia, mas ela está testificada no sentido de que ela aparece, e muitas vezes, em um texto muito próximo, como seres distintos. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia não nega que Deus é um. Mesmo afirmando que Deus é um, muitas vezes aparece distintos, e nós vimos, principalmente nos ditos aqui de Jesus sobre o Espírito Santo, como esse aqui que eu grifei em vermelho: eu, Jesus, rogarei ao Pai, que ele vos dará outro consolador. Então nós encontramos aí numa mesma frase os três em ações distintas. É o Filho que pede ao Pai e o Pai que envia o Espírito, né? E aí nós vimos vários textos que têm essa perspectiva. E nós paramos aqui, né? Vamos continuar daqui, então. Segundo Coríntios 6:1, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão meu povo. Eu já usei esse texto quando nós falamos da ideia de povo do Senhor, né? Aqui em amarelo é a citação do Antigo Testamento: habitarei e andarei entre eles. Deus mora com o povo e anda entre o povo, né? Então Deus, é como se Deus fizesse parte do povo, está com o povo, é o meu povo, eu sou o seu Deus, você é o meu povo. Mas essa figura nós já vimos. Só que antes Paulo escreve: porque nós somos santuário do Deus vivente, né? Nós somos o santuário de Deus. Então, o santuário é o local do culto, é o local da reunião, é o local da adoração. E agora nós somos o santuário. E nós vimos que esse nós, ele pega exatamente a questão do corpo, o homem como um todo, né? Não é só uma questão metafísica, né? Mas é o próprio corpo. Quando Paulo escreve: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus e que vós não sois de vós mesmos, né? Que foi o texto que nós vimos na semana passada, né? Esse daqui, ó, 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo físico mesmo, é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, né? E a ideia lá do comprado. Efésios, capítulo 2, versículo 17 a 22. Aqui eu dividi o texto, olha, tem o texto aqui completo e eu fiz a separação. Alguns textos bíblicos dá para você facilmente ter uma noção um pouco mais clara quando você divide o próprio texto. Você tenta perceber no próprio texto quem está falando, com quem está falando, qual é o objetivo. É uma coisa muito simples, né? O nosso professor do seminário, ele falava assim: ó, deixa o texto falar com você, né? Ele falava até brincando: texto, quem que fez isso, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu vou ler o texto todo e depois a gente verifica, dividindo ele, como nós entendemos algumas coisas simples, mas importantes. Efésios 2:17, a seguir. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também nós juntamente no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. De novo, a ideia aí de ser habitado, né? Nós já vimos na semana passada que, apesar da ênfase maior ser do Espírito Santo habitando na vida da igreja, nós encontramos textos que falam que Jesus está com a igreja, está na igreja, e que o Pai também está na igreja, né? Mas a ênfase maior, quando fala da habitação, é o Espírito Santo, né? Por isso que esse mistério da Trindade, ele fica, né?
presente. Mas dividindo esse texto, é o mesmo texto, tá? Só tirei o número dos versículos, a gente vê assim. E vindo. Quem é que está vindo? É Jesus, né? E vindo. Ele já veio, né? A ideia é que ele veio. E vindo, o que Jesus fez? Eu coloquei em verde. E vindo, evangelizou paz. A palavra evangelizar é boa nova, né? Ele trouxe a boa notícia da paz. E vindo, o que Jesus faz? Evangelizou paz. Para quem? A vós outros que estavam longe. Quem é os que estavam longe? São os gentios, né? E paz também aos que estavam perto. São os judeus. Então, aqueles que estavam próximos, já mais próximos de Deus, tinham a lei, tinham Moisés e os profetas, já tinham o próprio templo, uma bagagem muito grande, né? Então, vindo, evangelizou a paz para os que estavam perto, mas não só para quem está perto, aos que estão longe também. São chamados, é aberto, tem uma abertura de aceitação para se tornar povo, também os que estavam longe. Lembra quando nós falamos a ideia da igreja como povo de Deus? Porque a ideia de Israel como povo de Deus, ela é mais restritiva, é uma questão étnica, nacional, cultural, né? Mas agora, com a igreja, essa abertura para povo de Deus, ela é ampliada, né? O próximo não é só o próximo judeu e amigo, mas o próximo é qualquer um. Porque por ele, quem é o ele? O ele é Jesus de novo, né? Então, ele veio e trouxe paz para quem está perto e quem está longe. Porque por ele, então, através de Jesus, ambos quem? Judeus e gentios. Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Eu coloquei ali Trindade testificada, isso é meu, tá? Eu coloquei, não está na Bíblia, tá? Vocês repararam que nessa frase tem de novo a Trindade, cada um com uma função, né? Porque por ele, quem é ele? É Jesus. Ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai. E nós temos acesso ao Pai como? Pelo Espírito, né? Pelo Espírito. Então, nessa frase nós encontramos aí a presença da Trindade. Olha que interessante, né? Agora, pensando na igreja. Em azul, quem é a igreja? Né? O nosso foco é a ideia do templo, mas aqui tem outras coisas, né? Assim, benefícios para nós. Nós que, através de Jesus, por ele, temos acesso ao Pai por meio do Espírito. Agora, o que acontece? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Por quê? Na perspectiva de Antigo Testamento, da aliança mosaica, né, do Antigo Testamento, o gentio, ele é o estrangeiro, ele é aquele que está distante, ele é aquele que, dentro de Israel, tinha o átrio dos gentios. Ele não poderia ter o acesso na mesma qualidade que um judeu puro, vamos dizer assim, né? Mas agora, através de Cristo, por ele, né, e por meio do Espírito, nós já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos. Concidadão, igualdade. O judeu é cidadão e eu, o gentil, também sou cidadão. Mas tanto o judeu quanto eu, gentil, sou cidadão por ele, Cristo Jesus, e por meio do Espírito de Deus. Né? E sois da família de Deus. Então, compomos agora a família de Deus. É nesse contexto de Efésios, mas aí eu vou deixar para falar quando nós tratarmos de Israel e igreja, né? É nesse capítulo que Paulo vai falar de um muro que separava e foi derrubado. Mas aí o foco nosso sobre Israel e igreja é para a próxima aula ou para outra ainda, tá? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quem foi edificado sobre, em cima, né, do fundamento dos apóstolos e profetas? A igreja, né? Os cidadãos, os santos concidadãos, a família de Deus, nós estamos, igreja, edificados sobre, em cima do fundamento, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? É o próprio Cristo, né? Porque ele, aqui de novo eu coloco amarelo porque a referência é Jesus, sendo ele mesmo, ele quem? Ele Jesus, ele mesmo, Cristo Jesus. Curiosamente, aqui ele coloca o termo Cristo, né? Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal do edifício. A pedra angular é Jesus. Em cima da pedra,
profetas e apóstolos, e sobre profetas e apóstolos, a família de Deus, né? Não porque apóstolos e profetas não é ideia, não é nenhuma ideia mística ou nenhuma ideia de sucessão, mas é a ideia de autoridade, de ensino, a doutrina dos apóstolos, como diz Atos, né? E aqui é o próprio Paulo que escreve, né? Eu lembro que o Fernando aquele dia perguntou, né? A qual apóstolo será que Paulo se referia? Uma excelente pergunta, né? Mas o próprio Paulo fala dos apóstolos, né? Provavelmente, eu entendo, né, que ele está se referindo aos 12, né? Apesar de haver muita discussão no meio acadêmico da evolução do pensamento teológico a partir de Paulo, porque se a gente tirar Paulo do Novo Testamento, nós não vamos ter a teologia cristã do jeito que ela é, né? Nós temos muita influência de Pedro, de Hebreus, de João, dos evangelhos, mas Paulo, ele é o grande teólogo do Novo Testamento, né? Mas o que a tradição nos diz, e não só a tradição, mas no caso o próprio livro de Atos, né? É que Paulo é aquele que anda com Lucas, que conhece os apóstolos, enfim, existem conexões e existe também evolução ou desenvolvimento, né? De qualquer forma, o que Paulo propõe é a família de Deus, que a igreja está edificada sobre apóstolos e profetas, e apóstolos e profeta em cima da pedra angular, que é o próprio Jesus, no qual todo o edifício, que está bem ajustado, cresce, aí a igreja, né? Para quê? Para que a igreja cresce? A igreja cresce para ser o quê? Santuário, dedicado ao Senhor. Então, o santuário é o local da adoração, não é? Para que serve aquele espaço nosso na igreja? Aquele espaço na igreja, ali onde está o púlpito, as cadeiras, onde tem ali a bateria. Para que serve aquele espaço? É para a gente fazer apresentação de teatro, é para a gente fazer um debate político, é para formar uma escola. Para que serve aquele espaço? Aquele espaço serve para nós dedicarmos um tempo, não é isso? Para a gente junto orar, louvar, alguém falar da palavra de Deus. Aquele espaço, que é o santuário, ele serve para dedicar tempo a Deus. Mas aqui não está falando do prédio, está falando que nós somos o edifício. E nós crescemos para sermos o santuário dedicado ao Senhor. Então, perceba a figura como é interessante. Se aquele espaço da igreja, todos os domingos, das 10h30 ao meio-dia, ele deve funcionar como um local de encontro, em que juntos nós nos voltamos mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, em conjunto a Deus, né? A nossa própria existência, a nossa própria vida deve ser parecido com isso. O nosso próprio ser deve ser um santuário dedicado ao Senhor. Então, a nossa vida tem que ser uma vida que cultua a Deus. E nós cultuamos a Deus com toda a nossa existência, né? O nosso modo de falar, de pensar, o nosso modo de trabalhar é culto a Deus. Quando nós trabalhamos, por exemplo, né, eu estou falando porque hoje nós falamos sobre trabalho, teve um pastor falando também sobre a ética cristã no trabalho, mas quando no nosso trabalho nós somos éticos, conforme Cristo ensina, né, quando nós amamos o próximo nas nossas atividades, ajudando quem precisa, né, não agindo de modo enganoso e por aí vai, nós estamos obedecendo os mandamentos do Senhor, né? E quando obedecemos o mandamento do Senhor, nós o estamos cultuando. Tem gente que acha que cultuar a Deus tem que fechar os olhos e louvar e cantar, né? Tem gente que está com o olho fechado e cantando, mas o coração está longe de Deus. Jesus não disse isso? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Então, nós estamos sendo um santuário dedicado ao Senhor. A sua vida, o seu corpo, o seu ser é santuário dedicado ao Senhor em tudo o que você faz. Evidentemente que em alguns momentos nós temos um momento de culto, mas mesmo sem ser um momento de culto, o nosso ser, ele é santuário dedicado ao Senhor, porque nós, no qual também vós, nós juntos, estamos sendo edificados como um prédio que está sendo construído.
Repara a construção da nossa igreja, né? Os irmãos que são mais velhos de Nova Jerusalém contam, né? O Celso já me contou, o Edson já me contou, quando tinha que fazer o culto com a igreja sendo construída, não é isso, irmão Edson? Celso também. A igreja estava em construção, fechou uma parte, ia fazendo o culto com a obra acontecendo, não é? Imagina o seu corpo, a sua vida intelectual, emocional, espiritual, familiar, a sua vida como um todo. Vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, né? Então, nós estamos sendo edificados, como se nós estivéssemos em construção. Em construção para quê? Para Deus morar em você. Então, você é o prédio em construção. Você é como a igreja, quando estava ainda em processo de construção, e ainda está, mas hoje a gente não vê, né? Hoje é lá o estacionamento, é lá em cima, tal. A gente está no nosso espaço ali de culto, a gente não está vendo. Mas, pelo que o Edson e o Celso já me contaram, teve época que vocês cultuaram, né? Com algumas partes ali fechadas, a obra acontecendo e o culto também. Isso é gratificante, por quê? Porque mostra que nós não somos perfeitos, mas estamos em edificação. Não pense você que para você ser o templo do Espírito, você tem que ser perfeito. Você não tem que ser perfeito, mas tem que estar em edificação. Está acontecendo. Vocês estão sendo edificados, construído, trabalhado, melhorado, aperfeiçoado. A nossa igreja não está ficando mais bonita, né? Ficando cada vez mais bonita. Vocês também estão ficando cada vez mais bonitos, né? E essa beleza se manifesta onde? Como que as pessoas te enxergam? Como que os seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos, como que as pessoas enxergam a sua vida? Né? Então, essa beleza, a beleza de Cristo em nós, reflete externamente também. 1 Pedro 2,4, texto maravilhoso. Né? Eu disse que essa figura não ficou restrita a Paulo, né? Nós temos Pedro aqui também. 1 Pedro 2,4, chegando-vos para ele é Jesus, chegando-vos para ele a pedra que vive. Jesus é a pedra que vive. Né? Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Olha que bonito. Jesus é a pedra viva e vocês são as pedras que vivem. Sois edificados. Edificados, de novo, vocês estão sendo edificados. Edificado o quê? Casa espiritual. Casa espiritual. Para ser o quê? Sacerdócio santo. Pedro também tem um linguajar muito próximo do Antigo Testamento. Né? Ele vai falar muito de Levítico, sede santo, porque eu também sou santo, né? Santo é aquele que vos chama. Ele usa um linguajar do Antigo Testamento muito interessante. E aqui ele fala que nós estamos sendo construídos para sermos uma casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Então, a imagem do sacerdócio continua. No Antigo Testamento havia o prédio, o templo, e o sacerdote que ministrava dentro do templo. Agora, nós somos a casa espiritual, nós somos o templo, e nós também somos o sacerdote desse templo. Porque todo prédio que é um templo precisa de um sacerdote. Não precisa? Lá no nosso templo, quem seria algo próximo do sacerdócio hoje, né? Aquelas pessoas da nossa igreja que trabalham na limpeza da igreja, na recepção, é como se fossem os levitas que faziam essa parte. Vocês acham que levita é só quem cantava, né? O pessoal neopentecostal acha que levita é só quem canta, né? O Senhor me chamou para ser levita, né? Aí levita carregava, desmontava o tabernáculo, limpava, cuidava de tudo, né? Então, o pessoal do louvor, o pessoal do coral e do louvor, também seriam como sacerdotes que ministravam. Na época de Davi teve uma reforma na parte cultural, mas já antes nós temos a presença de algo nesse sentido, mas principalmente após algumas reformas de Davi, né? Mas havia sacerdotes que ministravam, que cantavam também. Havia aqueles que faziam sacrifícios, que no Novo Testamento não há mais, mas a Bíblia diz que nosso próprio corpo é um sacrifício vivo, não mais morto, né? Os sacerdotes ensinavam a lei. Pastor Fernando, eu quando prego, a escola bíblica, né? Também ministramos. Então, seriam esses os sacerdotes. Isso pensando lá na nossa igreja, prédio e templo. Mas
a figura bíblica não é para a igreja, prédio e templo, é para você mesmo, e para o corpo que é Cristo. Tanto você é templo do Espírito, como a igreja em conjunto é templo. Nós vimos na semana passada que tem texto bíblico que usa a imagem de templo para o grupo todo, e tem texto bíblico que usa exclusivamente pensando no indivíduo, como templo, né? Então, você é o prédio que Deus habita, e você é o sacerdote que ministra dentro desse prédio. Olha lá, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados para a casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Por isso que a pregação protestante, né, ou a reforma protestante, ela recuperou a partir desse texto e de alguns outros, que o sacerdote não era só o padre, né? O sacerdote não é só o pastor. O sacerdote são todos os cristãos. Martinho Lutero e os reformadores diferenciaram dos católicos ao dizer do sacerdócio universal dos crentes. Existem algumas igrejas evangélicas que tentam fazer algumas diferenças que eu, particularmente, não concordo e entendo que não é bíblica, pelo menos não na perspectiva aqui neotestamentária, tá? Por exemplo, tem igreja que fala que se eu sou pastor, vamos lá, o Givaldo, vamos supor que o Givaldo ele é presbítero, uma igreja tem pastor e presbítero. Fala, o Givaldo não pode orar por mim porque eu sou maior que o Givaldo, eu sou pastor. O Jailton é diácono, o Jailton não pode orar pelo Givaldo porque ele é diácono, é menor que o Givaldo. Essa questão não comunga com essa perspectiva de Pedro, que diz que todos os crentes, todos os que servem a Deus são sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Não há porque o Givaldo não possa me abençoar e eu abençoar o Givaldo. Afinal, quem abençoa é Deus, né? Nós oramos e devemos abençoar a todos, né? Mas tem igreja que tem isso, tá? Tem igreja, principalmente muitas igrejas evangélicas, historicamente não deveria ser, porque a reforma protestante foi contra isso. Mas por motivos, não sei se místicos ou não, começa a criar uma ideia de que existe uma certa hierarquia, que existe o maior e o menor, e tem alguém que nem é sacerdote, quanto que a Bíblia apresenta todos nós como sacerdote. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais. Os nossos sacrifícios não são mais animais que são sacrificados. Então, nós temos um templo, que é a igreja como corpo. Nós temos um sacerdócio, que são os próprios crentes. E nós temos sacrifícios, que são sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Tem um texto, se não me engano é de Hebreus, eu não separei ele, que trata dos nossos louvores como sacrifício a Deus. E o texto de Romanos diz que a nossa própria vida é um sacrifício vivo, né, a Deus. Então, sacrifícios espirituais correm por essa linha, né? O texto abaixo é importante na concepção do conceito de igreja como povo de Deus. Sim, eu coloquei esse texto aqui, olha, eu não usei ele quando eu falei de povo de Deus, ele está no mesmo capítulo, aí eu quis colocar junto, né? 1 Pedro 2,4 fala que nós somos pedras vivas, então nós somos prédio, e diz que somos casa espiritual. Agora o versículo 9, só para recuperar um pouquinho da imagem da igreja como povo de Deus. Vós, porém, sois raça eleita. Só que aqui raça não é no sentido racista. O sentido racista, ele vai colocar uma etnia como superior a outra. Quando ele chama de raça eleita, ele está chamando qualquer etnia que crê em Cristo, né? É claro que a Bíblia faz distinção, sim, a Bíblia faz uma distinção entre aqueles que servem a Deus e que não servem, o justo e o ímpio, lá em Malaquias, os filhos da luz e os filhos das trevas em João, mas não é uma distinção étnica, né? Que infelizmente algumas igrejas já fizeram, né? Nós já vimos que os Estados Unidos, igrejas evangélicas já foram preconceituosas, mesmo católicas também, devido à questão racista, né? Mas aqui não, aqui a ideia que a raça eleita, como diz o Apocalipse, pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real. Então, sacerdócio real. Aqui é interessante que ele junta duas coisas que Jesus foi. Jesus é rei e sacerdote.
sacerdote. Algo que não deveria, né, teoricamente, né? Porque se Jesus é filho de Davi, o sacerdócio não é de Judá, o sacerdócio é de Levi. E Hebreus que vai discutir isso e vai fazer uma ligação de Jesus com Melquisedeque. Mas aqui, pensando na igreja, nós temos a igreja com as duas características também. A igreja, ela é sacerdote e ela é realeza. Vós sois o sacerdócio real, nação santa. Olha a ideia de povo. A igreja é uma nação. Então, eu quero reforçar o que eu falei quando eu mencionei essa questão. Eu disse que eu não sou nacionalista, tá? É estranho, né? Eu vi um professor de história, né? Geralmente o professor de história tem uma ideia nacionalista, tal. Eu amo o Brasil e quero o melhor para o Brasil, mas não só para o Brasil, para o mundo todo. Porque antes de ser brasileiro, hoje, na minha concepção, eu sou servo de Cristo. E eu olho para a igreja como uma nação. Olha o que Pedro chama aqui de nação santa. Todos os irmãos, independente da origem étnica, são da nação santa. Eu tinha pensado nisso? E às vezes a gente coloca o amor à nação. Hoje, alguns partidos políticos tentam reforçar de novo algumas ideias nacionalistas. Tome cuidado, o nacionalismo ele não é ruim, mas quando ele é exacerbado, exagerado, ele se torna idolatria, ele se coloca superior ao outro, ele tenta humilhar o outro. Isso é perigoso e acaba sendo arma de manobra, tá? Não se esqueça que a Bíblia afirma, nós somos a nação santa, povo, olha a igreja como povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Então, a missão da igreja, a fim de, tá vendo? Aqui eu lembro do nosso professor de teologia, texto, me diga, para que eu sou um povo exclusivo de Deus? Aí o texto responde, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, vós, sim, que antes não era povo, vós antes não ereis povo. Teve uma época que vocês não foram povo, mas agora sois povo do Senhor. Olha que interessante. Lembra que como esse texto ele coaduna com o texto de Paulo, quando Paulo diz, de forma que agora não sois mais peregrinos e estrangeiros? Antes vocês eram peregrinos e estrangeiros, vocês não eram do povo. Agora vocês são do povo. Antes vocês não ereis povo, vocês eram das trevas, mas vocês vieram para a luz. Agora vocês são povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, né? Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Como que a gente se torna povo de Deus? Somente pela misericórdia, né? Agora eu quero fazer uma observação aqui, porque isso é sempre chocante. Isso é sempre chocante. Não deixa de ser chocante e impactante. O quê? Né? Quando a gente lê essas coisas, nós ficamos maravilhados. Mas quando nós olhamos a vida da igreja, muitas vezes a gente fica decepcionado. Não é verdade? A gente olha assim, o que é a igreja? Povo de propriedade exclusiva ou particular de Deus. Olha que coisa bonita. A fim de proclamardes, né, as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a luz. Então nós temos uma ideia muito bonita, Deus habitando na igreja, o Espírito de Deus habita na igreja, o Espírito de Deus ele gera frutos. Aí a gente fala, mas muitas vezes eu olho para a igreja e não vejo isso, mas deveria. Mas eu não vejo, mas deveria. Né? E aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas que eu li recentemente. Então, na hora que eu estava preparando aqui a aula, eu lembrei desse livro aqui. Esse é um livro de educação, não é de teologia. Mário Sérgio Cortella, Educação, Convivência e Ética. Educação, Convivência e Ética. Né? E tem um outro que eu estou lendo aqui, que falou algo parecido. Segredo, tá? Não conta para ninguém não, mas é o pastor Fernando, o Joel e eu que estamos lendo. Então, estamos lendo juntos um livro sobre santificação, tá? Muito legal. Esse livro, ele apresenta 5 perspectivas do que é a santificação. Pentecostal, wesleyana, agostiniana, né? E é um debate, porque os autores discutem entre si, reformada também, eles discutem entre si as ideias de santificação, e apresentam na perspectiva de cada um um debate muito saudável, né? Muito interessante.
E os dois autores, eles falam uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que, às vezes, nós transformamos o que se tornou comum em normal. Vou pegar primeiro a fala do professor Mário Sérgio Cortella. Ele diz assim, ó, tem coisas que se tornaram comum e nós chamamos de normal, mas não é normal. Normal vem de norma. Está aqui o doutor Edson, que entende de normas e leis melhor do que eu. Então, qualquer coisa me corrige depois, tá? Mas, olha, normal vem de norma. Aí ele usa um exemplo. Na sua escola, pode ser comum colar, mas não é normal. Só que, às vezes, a gente usa a expressão normal. Ah, aqui é normal fazer isso. Não, não é normal. Pode ser comum, se tornou comum entre as pessoas, mas a norma não aceita. Não é isso que a gente fala muitas vezes? Ah, aqui no Brasil é normal passar no sinal vermelho. Ah, aqui no Brasil é normal comprar produto pirata. É normal? Não é normal. Pode ser comum, normal não é. Né? E a questão natural, às vezes nós usamos a expressão natural. Natural é que faz parte da natureza. Tem uma cidade aqui no Rio Grande do Sul que tem uma taxa alta de gêmeos. Não se sabe bem o motivo, tá? Mas é uma cidade que de cada 10 pessoas... de cada 10 partos, um é gêmeos. Então, comparando com a nível mundial, é uma taxa muito alta. Se não me engano, é essa porcentagem. Eu vi esses dias. É uma taxa muito alta. Isso não é natural pensando no planeta como um todo. É uma exclusividade daquele lugar. Se tornou comum naquele lugar por algum motivo, né? Pode ser que, devido a uma doença, por exemplo, em uma determinada cidade, muitas pessoas comecem a nascer com deficiência visual. Isso é natural? Não. O natural é que a pessoa nasça perfeita. O que é natural? A pessoa nascer cega ou nascer com as suas capacidades visuais em desenvolvimento, né? É claro que o bebê, quando ele nasce, a visão dele ainda é meio nublada, vai se desenvolvendo, mas isso é dentro da normalidade, né? Dentro da naturalidade. O que é natural? Uma criança nascer saudável ou nascer deficiente? O natural é nascer saudável. O fato de nascer com deficiência não é natural. Por que eu estou dizendo isso, né? Esse outro autor, ele vai falar sobre a igreja, e ele fala que a igreja, ela deveria experimentar a natureza de Cristo. A igreja, ela deveria experimentar o fruto do Espírito. A norma, o normal para a igreja e o natural para a igreja deveria ser uma igreja que, de fato, manifesta e expressa a si, né, como templo do Espírito, corpo de Cristo e povo do Senhor. Só que, muitas vezes, ela tem se tornado comumente aquilo que ela não deveria ser. Muitas vezes tem sido mais comum, né, ver uma igreja com deficiências do que com qualidades. É claro que isso não é geral, né? Não é geral. Nós temos igrejas que, se a gente olhar, nós temos um nível de qualidade muito grande, né? Alguns irmãos já fizeram elogios à minha pessoa, né? Eu quero fazer um elogio à igreja, tá? Não é porque vocês estão aqui, não, tá? Mas a nossa igreja Batista de Nova Jerusalém é um dos lugares que eu me sinto mais à vontade, né? Claro que eu não conheço ainda todos os irmãos com a proximidade que eu gostaria, mas todos aqueles que eu tive proximidade, o Edson, a Mary, a Eurides, o Givaldo, a Valdeci, né, o Celso, a Ruth, o pastor Fernando, o Joel, vocês aqui, a irmã Silvia, todos vocês que eu tive uma proximidade maior, eu percebo em vocês fruto do Espírito. Eu percebo em vocês um cuidado com pessoas, um cuidado com vidas, solidariedade, amor, um trato muito positivo com o idoso, com a terceira idade, com a criança, com o adolescente, com quem precisa. Então, na nossa igreja, nenhum lugar é perfeito, até porque nós estamos sendo edificados, né? Mas na nossa comunidade aqui em Nova Jerusalém, eu tenho visto com muita alegria isso, né? Até mesmo uma coisa que é comum em grupos. O que é comum em grupos? Fofoca, né? Panelinhas, isso é comum em grupos. Na nossa igreja é algo que eu não percebo, né? Pode ser que tenha, mas ninguém nunca veio fazer fofoca para mim de ninguém da nossa igreja. Que bom, graças a Deus, né? Ninguém nunca veio falar, sabe fulano de tal? Vou te contar uma história da vida. Ninguém nunca veio falar. Pelo contrário, geralmente vem pessoas falar bem, né?
Então, isso, eu já frequentei outros lugares que eu já ouvi coisas do tipo, cada lugar com suas qualidades e particularidades. Então, a nossa igreja é uma igreja que eu percebo, né, mais qualidades do que as deficiências, e isso é positivo. É claro que tem áreas e setores para melhorar, porque nós estamos em crescimento, né? Fases da igreja também. Já houve épocas que a igreja se manifestou mais distante do Senhor ou mais próxima do Senhor. Eu acho que é muito parecido com o povo de Israel no Antigo Testamento, né? Nós temos Israel no Antigo Testamento em fases que parece que é um Israel bem devotado a Deus, e tem fases que é um Israel que os profetas falam assim, olha, eu só tenho como é que é o termo que usam? Remanescente, né? Só um pouquinho daí que dá alguma coisa, né? Que dá um caldo. Ezequiel tem uma visão que o anjo ele passa marcando as pessoas, né? E o anjo volta rapidinho, porque não tem muita gente para marcar, não. Quem que ele queria marcar? Não é só uma questão religiosa. Quando Ezequiel fala do povo de Jerusalém, ele fala daqueles que não se contaminaram com a idolatria, e ele fala aqueles que gemem, que lamentam a violência e o sofrimento que existe aqui. Ou seja, né, não era só uma questão do homem com Deus, mas era do homem com o próximo também. Então, eu percebo isso. Então, eu achei muito legal pensar nessa perspectiva, porque muitas vezes nós criticamos, às vezes nós não olhamos o todo. Ao longo da história, a igreja ela já demonstrou coisas excelentes e positivas, como também coisas tristes e feias, né? E então, cada história, cada momento, cada lugar, cada circunstância, mas não esqueça, o normal e o natural para a igreja nem sempre tem sido comum, né? Então, é uma coisa muito interessante para a gente pensar. O Espírito Santo, ele transmite vida à igreja. Quando a gente pensa na igreja como habitada pelo Espírito, nós estamos pensando o Espírito é o que transmite vida. Qual que é a linguagem bíblica lá do Gênesis? O Espírito de vida, né? Mesmo não falando agora do Espírito Santo, está falando do Espírito do homem, é o fôlego de vida, né? Então, o que dá vida ao corpo? O corpo, ele só anima, né? Inclusive a palavra para espírito, para alma, depois o Fernando pode me ajudar, espírito é alma, é de anima, né? A animação, o que nos deixa animado, né? E é isso mesmo. Por que fala desenho animado? Porque o desenho está vivo, né? Ele parece que está se movendo, né? Então, o sopro de Deus que deu vida anima, né? Então, sem o fôlego da vida, sem o espírito de vida, o corpo está morto. A igreja e a nossa vida é a mesma coisa. Aquele que dá vida à igreja, a verdadeira vida, é o Espírito de Deus. Aquele que sopra o fôlego da vida divina em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que transmite ao povo de Deus o fruto do Espírito. A vida de Deus está em nós, como ele disse ali, né? Ele disse que nós temos acesso ao Pai pelo Espírito. Então, é o Espírito que faz essa ligação. É o Espírito que transmite em nós, dentro de nós, no nosso interior, a vida de Cristo, fruto do Espírito Santo, e por aí vai, né? Eu acho que os destaques maiores seriam esses. Algumas coisas eu já falei aqui na aula passada. Nós vimos que a ideia de ser templo do Espírito Santo é uma ideia que também tem a ver com a direção do Espírito sobre a igreja, né? Nós vemos que o Espírito Santo, ele é aquele que no texto do corpo diz que distribui para a igreja os dons, né? Diz que ele distribui conforme lhe apraz. Então a igreja, ela deve ser o local de domínio do Espírito Santo. Mas alguém pode resistir ao Espírito Santo, né? Eu entendo que sim, né? Nós lemos que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Quando Ananias e Safira mentiram, Pedro disse para Ananias e Safira, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Né? Então, muitas vezes isso tem acontecido e acontece. Nós não temos um domínio ditatorial, mas nós temos uma ação de domínio, de convencimento, né? Que o Espírito trabalha na igreja. Então, é dessa forma que eu compreendo a apresentação bíblica, quando diz, inclusive, que o Espírito nos faria lembrar, trazer à memória aquilo que Jesus ensinou, né?
ele não vai impor, mas ele vai trazer a memória. Trouxe a memória, o que a gente faz agora? A gente pratica ou a gente repudia? Né? Então, ele vos fará lembrar o que vos tenho dito e vos guiará a toda a verdade. Não está escrito que ele vai empurrar vocês para a verdade, mas ele vai guiar. Né? Então, existe essa dialética, né, entre essa conversa, né, entre igreja e o Espírito de Deus. O Espírito também, em certo sentido, é o soberano da igreja, no sentido de que ele é o que equipa a igreja, concedendo os dons, preenchendo as posições e por aí vai. Né? É claro que isso, quando nós permitimos que o Espírito Santo, de fato, haja assim sobre nós. Né? Mas eu quero passar agora para o próximo tema, eu vou tirar daqui, e vou abrir o nosso próximo, que não é longo, ele é curtinho, para a gente tratar só do primeiro problema que aparece na igreja. Então, vamos pensar no primeiro problema que aparece aqui na igreja. E aqui eu já apresento para os irmãos quais serão os problemas. Então, aqui é a introdução, a apresentação e tal. Problemas especiais. Nós vamos estudar, então, hoje nós finalizamos as 3 figuras sobre a igreja, tá? A igreja como povo do Senhor, a igreja como corpo de Cristo e a igreja como templo do Espírito. Agora, nós vamos tratar de 4 problemas. Aqui eu coloquei esse destaque aqui, essas bolinhas, quais serão os 4 problemas que nós vamos estudar sobre a doutrina da igreja. Então, primeiro, a relação entre igreja e reino. Qual é a relação entre igreja e reino de Deus? Segundo, a relação entre igreja e Israel. Qual é a relação da igreja com Israel? Terceiro, esse é o segundo, igreja e Israel. A relação entre a igreja visível e a igreja invisível. É muito falado isso, né? A igreja invisível e a igreja visível. Então, será que essa igreja que nós vemos como uma igreja tão afastada de Deus na história, será que ela de fato é a igreja? Então, qual é a relação da igreja invisível com a igreja visível? Vamos discutir depois. E o último item é o tempo do início da igreja. Quando que a igreja começou de fato? Né? Então, primeiro vamos partir desse daqui. Ó. A igreja e o reino. Evidentemente, é uma ligação muito próxima entre reino de Deus, tá? E a igreja. De fato, Jesus, tendo anunciado que edificaria a sua igreja, e que o poder da morte, no caso é do inferno, né, que Jesus diz, não prevaleceria contra ela, imediatamente prosseguiu dizendo a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Né? Jesus disse isso para Pedro mesmo. Vamos ler aqui, ó, Mateus 16, 18 ao 19. É da Bíblia, tá, irmão? Alguém fala assim, isso daí parece que é católico, quem está falando que Pedro ganhou a chave do céu. Será que Pedro está lá no céu, né, com uma chave para abrir para quando a pessoa vai entrar no céu? Será que é isso? Né? Olha como é interessante, né, a visão que se forma, né, de que a alma, a pessoa que morre vai para o céu e Pedro está lá na porta com a chave, né, para deixar a pessoa entrar no céu. Né? Esses dias eu vi um meme. Vocês gostam de meme? Sabe o que é meme? Eu vi um meme com um texto que Pedro ele ia fazer uma reclamação para Jesus, porque tinha pessoa entrando no céu sem ele abrir a porta. Tinha pessoas entrando no céu sem Pedro abrir a porta, porque Pedro tem a chave. Né? E aí as pessoas estavam subindo para o céu por uma corda ou um terço que era da Virgem Maria. É como se a Virgem Maria estivesse levando as pessoas para o céu, deixando entrar sem autorização de Pedro. É um texto católico, tá, que tenta mostrar... Vocês já assistiram O Alto da Compadecida? É um filme maravilhoso, né? O Alto da Compadecida, o Suassuna é um dos grandes autores brasileiros, tá? Ele é muito inteligente, né? Ariano Suassuna, né? E é mais ou menos a ideia. Quem já assistiu O Alto da Compadecida lembra que tem um julgamento e o personagem ele ia para o inferno. Ele só não vai para o inferno porque Maria intercede. Porque na visão católica, Maria acaba sendo uma intercessora, a imagem do filme, mais misericordiosa do que Jesus.
né? E nesse meme que eu vi, era um meme católico, com texto católico, né? Como se Maria também fosse mais misericordiosa que Pedro. Mas será que Jesus quis dizer isso? O reino aqui, essa chave de Pedro, é para entrar no céu? Então, já existe uma confusão sobre reino, né? Não é o reino no céu, é o reino dos céus. Né? E para entrar no reino dos céus, não é quando morre. Para entrar no reino dos céus, não é quando morre, Pedro abre a porta. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 3 e 5. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Então, Nicodemos entrou no reino dos céus antes de morrer. Não é o reino nos céus, é o reino dos céus. Está vendo como é uma coisa simples, mas fica no imaginário católico, né? Mas vamos lá, Mateus 16, 16 ao 19. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo. Aqui Jesus perguntou, né? O que o povo diz que eu sou? E aí eles falaram, o povo diz que você é um profeta, tal, Elias, Jeremias. Aí Jesus pergunta para os 12, né? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a frente e responde. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora aqui o texto, né, que eu falei, e Jesus está falando para Pedro mesmo, né? Dar-te-ei, vou dar para você, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tá vendo? Não é o reino nos céus, é o reino dos céus. Né? Só que na oração do Pai Nosso, lembra? Venha o teu reino. Não é que a gente vai para o céu, para o reino que está lá no céu. É que o teu reino venha para a terra. Né? Mas Jesus disse, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Né? A perspectiva aqui pode, de fato, parecer que, então, a igreja é o reino dos céus, né? Pode parecer isso, mas não é bem isso. Vamos ver aqui como que o autor propõe. A partir disso, seria possível deduzir que a igreja é sinônimo do reino. Então, poderia-se deduzir que igreja e reino é a mesma coisa, né? Aliás, aqui tem um autor, Gerhardus, né? Voss, argumentou que a imagem nesse trecho de que a igreja é uma casa construída sobre uma rocha que serve de fundamento. Aqui, talvez a imagem de Paulo, quando fala da pedra angular, venha daqui, né? Que já vem, aliás, de um texto do Antigo Testamento. George Lade é um dos autores dos textos do Apocalipse que a gente estudava. Tá? George Lade, no entanto, corretamente argumenta que isso é forçar demais a linguagem metafórica, é uma metáfora, né? A chave é o que abre, não é uma chave de poder, né? Veja como virou uma coisa literal, a pessoa vai chegar no céu, tem que destrancar a porta, né? E a imagem voa, né? Como se Pedro esqueceu a chave, Pedro está dormindo, não abriu, uma série de coisas assim, que não é, né? A ideia aqui é de abrir, né? É uma metáfora. Eu tenho a chave para abrir a oportunidade. Jesus havia dito isso já, algo parecido sobre os fariseus. Em vez disso, ele contra-argumenta dizendo, o reino deve ser concebido como o reino de Deus, não o reino de Pedro, nem o reino da igreja. Pedro, por ser a liderança da igreja, por ser o líder dos apóstolos, com sua pregação a partir dos apóstolos que sai de Israel, né? Ainda que Jesus andou pela Síria e Fenícia, ali regiões próximas, teve contato com alguns estrangeiros, mas a pregação de Jesus, de fato, ela vai além com os apóstolos, né? Talvez esse texto aqui, tá? Estou pensando aqui, talvez esse texto de Pedro ter uma chave, né? A gente poderia ligar com Pedro pregando na casa de Cornélio. Pedro é aquele que abre o reino dos céus, vamos dizer assim, ou o acesso à igreja, né? Não estou tratando como sinônimo, apareceu agora o jeito que eu falei, né? Mas Pedro é aquele que vai pregar na casa do Cornélio e vai batizar os primeiros gentios, né?
não nem prosélitos, aparentemente, são os chamados tementes a Deus. A gente pode falar disso em outro momento. Mas Pedro é aquele que vai abrir a porta, tem que justificar, tem que explicar uma série de coisas que também é difícil de entender, mas é com Pedro que está acontecendo. Ainda que ele tenha que justificar para a própria igreja o que ele fez, né? Mas é com Pedro. Talvez exista uma conexão, é interessante que está em Mateus. Se tivesse em Lucas, a conexão seria até mais interessante, porque Lucas escreveu os dois, mas está aqui em Mateus, né? A igreja, por sua vez, é um domínio de Deus. Quem domina a igreja? Nós não aprendemos agora que a igreja é povo do Senhor? Antes vocês não eram povo, agora é povo. A igreja não é propriedade exclusiva de Deus? Não foi o que a gente leu? A igreja não é santuário que cresce para a habitação do Senhor? A igreja não é habitada pelo Espírito? Nós não falamos agora que a igreja ela tem o domínio do Espírito? Se isso for verdade, então a igreja é uma expressão do reino de Deus. Não o reino de Deus na sua completude, mas uma das expressões. Porque o reino está ligado à dominação, a domínio, tá? Então vamos ver aqui, ó, vamos avançar um pouco para ver se fica mais claro. A igreja, por sua vez, é um domínio, não é o domínio, é um dos domínios, tá? Um domínio de Deus. As pessoas que estão sob o seu governo, a igreja é formada por pessoas que estão debaixo do seu governo. Por quê? Teoricamente, todos aqueles que dizem seguir a Cristo deveriam obedecer os mandamentos de Cristo, né? Todo aquele que é cristão deveria ler a Bíblia com maior atenção, deveria buscar agradar a Deus, deveria buscar obedecer os mandamentos do Senhor. Sendo assim, se são mandamentos do Senhor, o Senhor domina a minha vida. Inclusive, eu o chamo de Senhor, né? Então, nós somos domínios de Deus, portanto, o reino é o governo de Deus, enquanto a igreja é a comunidade humana debaixo desse governo. Então, o que eu quero que vocês pensem é, o reino ele é mais amplo que a igreja, mas a igreja é parte do reino. A igreja pode ser uma das faces do reino de Deus, uma das expressões do reino de Deus, mas o reino de Deus é mais amplo. Então, o autor aqui ele propõe esses 5 pensamentos aqui. Ó. A igreja não é o reino que cria a igreja. Interessante, né? A igreja não é o reino, mas é o reino de Deus que cria a igreja. O que veio primeiro, o reino ou a igreja? Veio primeiro o reino, né? Jesus não começou pregando, a vós é chegado o reino dos céus, arrependei-vos e crede no evangelho? Tanto João Batista dizia como Jesus dizia. Então, o reino cria a igreja, o reino cria a comunidade dos fiéis. A igreja testemunha do reino. Então, não é a igreja testemunhando de si mesma. Aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós testificamos os domínios de Deus, né? A igreja é o instrumento do reino. A igreja ela é uma instrumentalidade do reino de Deus. Por quê? Aonde que a ação de Deus se dá no ser humano, né? A ação de Deus no ser humano nós estamos percebendo na igreja. É isso que a fé cristã está mostrando. A fé cristã bíblica, né? Está mostrando um povo que é habitado pelo Espírito do Senhor. Então, a igreja ela é um instrumento do reino de Deus. A igreja é guardiã do reino. Guardiã em que sentido, né? Porque é nela que se manifesta o reino de Deus. Ou pelo menos é uma das manifestações. Então, o autor põe aqui, ó, a igreja é uma, não é uma, porque pode ter mais expressões, né? A igreja é uma manifestação do reino ou reinado de Deus. Jesus nunca definiu o reino de Deus, mas vamos pegar a expressão reino de Deus. É Deus governando, é Deus regendo. Pegando ao pé da letra da palavra, a gente pode dizer que no Antigo Testamento, o povo de Israel era uma expressão do reino de Deus já. Já era uma expressão do reino de Deus. A gente pode dizer que a família de Noé, Adão e Eva, nós podemos dizer que em todo lugar onde existiu corações devotados a Deus, o reino de Deus esteve presente. Só que hoje, no tempo da igreja, essa expressão do reino de Deus, ela ganhou uma nova forma, uma expressão mais poderosa, porque nunca foi apresentado em outras expressões
esse sentido de ser habitado pelo Espírito, de ter o fruto do Espírito, de ter capacitação do Espírito, dons do Espírito, essa ação do Espírito, e de um modo tão amplo, não reduzido a um grupo étnico judaico, mas amplo, pronto para receber pessoas de qualquer etnia, né? Eu coloquei aqui uma reflexão, né? Acho que está mais abaixo, já dá tempo aqui, né? Então, o texto para por aqui, é só isso que ele escreve mesmo, né? Essa primeira apresentação que ele faz. Ele faz uma diferença interessante, ele vai falar, por exemplo, os anjos obedecem a Deus? Sim, então eles estão dentro do reino de Deus. Só que os anjos são da igreja? Acho que é da Igreja Batista Nova Jerusalém, tem algum lá que já foi batizado lá? Não, né? Os anjos não são da igreja, mas são do reino de Deus. Os anjos não são e nunca serão da igreja. Os anjos são do reino de Deus e a igreja é do reino de Deus. Os dois são. Só que anjo não é igreja e igreja não é anjo. Né? Então, o reino de Deus é o domínio de Deus. É o domínio de Deus. É essa a ideia. O domínio de Deus vai crescendo, Jesus mostra. Jesus vai mostrar um mundo que jaz no maligno, segundo escreve João. Jesus vai dizer que muitas pessoas, mesmo sendo do meio judaico, ele vai dizer, vocês servem a Satanás por amar a mentira. Mesmo pessoas que são membros, né, de denominações, muitas vezes não experimentaram o reino de Deus ainda, só experimentaram a denominação, se batizaram, fazem parte de uma igreja por causa do pai, da mãe, de imposição, ou por uma questão cultural, cresci num país evangélico, então eu vou ser evangélico também. Mas o reino de Deus é onde está o domínio de Deus. Somente pessoas com o coração rendido ao Senhor são pessoas que o reino de Deus habita nela, ou está nela. Essa seria a ideia. Então, o reino de Deus está na igreja, está nos anjos, está na natureza também, em outras expressões. Eu não vou ler tudo, eu vou pegar só o tema básico, mas eu coloquei para vocês, então vou mandar para todo mundo completo, mas não vou ler tudo, né? Tem uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, a centralidade do reino. Eu coloquei o sermão dele, tá? Um sermão que ele fez sobre reino de Deus. Ele apresenta algumas coisas que têm a ver com o que nós estudamos e um pouco mais. Então, eu vou mandar tudo. E tem o link da pregação dele no YouTube. Se alguém quiser assistir a pregação dele, vale a pena também. Mas aqui está o texto. Ele vai falar que o reino de Deus, primeiro, o que o reino de Deus não é. Ele fala, o reino de Deus não é a minha igreja, não é a minha denominação e nem é a igreja em toda a terra. Então, o reino de Deus não é a minha igreja, Igreja Batista Nova Jerusalém, não é a minha denominação, Igreja Batista, e nem é a igreja toda no mundo. A igreja, ela pode estar dentro do reino, mas não é o reino que é a igreja. Né? Ok? Então, vamos lá. O reino é maior do que a igreja. É o governo de Deus. Onde uma pessoa se submete a Cristo, aí está o reino. O reino de Deus é a presença do rei. Onde está o rei, está o reino. E aí ele coloca aqui que o Strong, acho que muitos conhecem a teologia sistemática do Strong, ele diz que o reino de Deus tem 3 expressões. O reino de poder, que ele diz do universo, né? Deus mantém a ordem do universo. A Bíblia diz que o universo é sustentado pela palavra do seu poder. Lembra disso? A Bíblia diz que o universo todo existe. Deus não é só o Criador, ele é o que mantém a existência. Alguns cientistas cristãos dizem que existe uma coisa chamada sintonia fina do universo. Eles dizem que uma pequena alteração do universo seria catastrófica para a própria existência da vida. E eles vão dizer que o universo está funcionando muito bem, né? Mas que um detalhe muito pequeno poderia alterar completamente a vida. Então, o reino de Deus em poder é o controle de Deus na natureza. Né? Seja o controle direto ou permissivo. Alguém pode falar, mas os desastres naturais, né? Aí a gente pode, é uma outra discussão, mas a gente pode pensar em permissão, não na vontade de ordenar, mas aí entra para outra área. Mas a Bíblia vai afirmar que Deus tem o controle sobre a natureza, não só sobre a natureza, ele vai dizer sobre a própria história, não em todos os eventos, mas em muitos eventos existe ação direta de Deus, e em alguns eventos nós vemos apenas a questão permissiva,
mas a Bíblia testifica. Aí nós temos Isaías 40 para falar sobre isso, né? O reino da graça diz respeito à igreja. Isso é a divisão do Strong, não está na Bíblia, tá? Ele que apresenta assim. O reino da graça é a igreja. Jesus estabeleceu, legisla, salva, defende, dirige e edifica a igreja. Como assim legisla? Nós não vivemos mais sobre a lei? Ora, a Bíblia diz da lei de Cristo. Na verdade, irmãos, a Bíblia ela não condena a lei, né? O que Paulo vai condenar é a pessoa firmar sua salvação nas obras da lei, né? Mas no que diz respeito à lei, Paulo vai dizer que ela é boa, né? E o próprio Tiago vai dizer isso, mesmo Tiago, que tem uma defesa maior das obras, né? Mas também pela fé, o que eles vão dizer, a salvação é pela fé, porque pecar todos pecam, mas a nossa vida deve se espelhar nos mandamentos de Deus. Mesmo Tiago e Paulo vai dizer, ora, a lei maior é o amor, porque aquele que ama o próximo não adultera, não adulterarás, não rouba, não roubarás, né? Então, nós somos legislados pelos mandamentos de Cristo. Acima dos mandamentos do nosso governo estão os mandamentos de Cristo. Pensa comigo, mesmo numa época em que uma lei permitia um ato que a Bíblia condena, não significa que a pessoa vai dizer, agora eu posso praticar porque a lei permitiu, né? Então, a lei do Evangelho de Cristo, a vontade de Deus, está acima disso. Então, reino, ele governa, né? O reino da glória diz respeito ao futuro triunfante. A igreja vai reinar com Cristo no novo céu e na nova terra. Aqui está a igreja, mas eu gosto de usar o povo de Deus, né? Nas aulas do Apocalipse eu já falei, né? Eu não gosto dessa expressão, a igreja vai reinar no novo céu e na nova terra, é o povo de Deus. Por quê? Porque Israel do Antigo Testamento não é a igreja, é Israel. E lá no reino eterno vai estar todo o povo de Deus, de toda a história. Então o povo de Deus vai reinar no novo céu e na nova terra. É assim que eu gosto de colocar. Ele vai dizer que o reino de Deus não é político, nem geográfico e nem físico. Mas eu fiz algumas ressalvas, muito interessante. Eu vou passar 2 minutos só para apresentar essas ressalvas que eu fiz aqui. Ó. João 18:36. Respondeu Jesus, o meu reino não é desse mundo. Não significa que o reino de Deus não é daqui. Mas olha a continuação. Esse é um texto misterioso, né? Mas, na verdade, alguns podem tentar uma resposta, como eu tento agora, tá? O pastor Hernandes ele não vai abordar esse trecho, só o começo. O meu reino não é desse mundo. Mas olha o final, como é interessante, como Jesus continua. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Esse agora é interessante, né? Então, agora que o reino não é daqui, então vai ter um momento que ele vai ser daqui? Né? Se a gente pensar no milênio, como realização aqui na Terra, um dia o reino vai ser daqui. Né? Não é interessante, né? Mas isso é interpretativo, tá? Alguns são amilenistas, não acreditam no milênio. Mas agora o meu reino não é daqui, pode sugerir a ideia do milênio, pode reforçar a ideia do milênio, sim, tá bom? Mas vamos continuar aqui, ó. O termo mundo, o meu reino não é deste mundo. O que Jesus quis dizer? Esse mundo físico ou ele quis dizer esse mundo como sistema maligno? O mundo inteiro jaz no maligno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Lembra que em João a palavra mundo tem muitos sentidos, né? Então, isso é uma outra discussão também, porque o mundo enquanto natureza é regido por Deus. O mundo que jaz no maligno é o sistema deste mundo, é o sistema corrupto, né? Esse é o mundo que Jesus condena, né? Ainda que nesse texto aqui alguns podem enxergar apenas com a parte física. Quando ele diz que o reino não é geográfico, é mais ou menos. Por quê? O reino de Deus não está em você, não está em mim, e nós estamos no local geográfico. Se o Edson está no reino de Deus, e eu estou vendo o Edson ali em uma sala, ele está localizado geograficamente. Então, o reino de Deus está numa localização geográfica. Mas o que o autor quis dizer, e o que a teologia diz, é que o reino de Deus não está numa geografia fixa,
assim como o Brasil, a Argentina, né? Os países são nações numa localização física, geográfica e física. O reino de Deus está, eu coloquei aqui, numa posição geográfica móvel, tá? A Mary é professora de geografia. A Mary, me perdoe aqui pela expressão que acho que a geografia não vai aceitar, né? Eu coloquei aqui que o reino de Deus está numa geografia móvel, né? Porque o reino de Deus é as pessoas. Conforme a gente se move, o reino se move também, né? E aqui, sabe o que eu descobri nesses dias, estudando sobre um reino da África, o reino de Gana? Não hoje, tá? O reino de Gana é da época mais ou menos medieval, tá? Ainda que o termo não se aplique tão bem à África, mas teve um reino antigo da África, chamado Reino de Gana, não é o país de Gana hoje, tá? Um reino antigo, que tinha um conceito que ajuda a gente a entender. Para o rei de Gana, o seu domínio não era o território, mas era sobre as pessoas. O que importava para o rei de Gana e para o reino de Gana não era a dimensão geográfica, regional, mas era a quantidade de pessoas que fazia parte do reino dele. Então, às vezes, por desertificação, porque ficava numa área chamada Sahel, que é abaixo do deserto do Saara, às vezes o deserto ia aumentando e aquele povo tinha que se locomover e ir para outro lugar. Para ele pouco importava, porque o importante não era a localização, o importante não era a região, mas era o povo. Então, eu sou rei de um povo, não de um lugar. O povo pode mudar e eu continuo rei. Então, me parece que é um exemplo muito interessante para a igreja, né? Para pensar na igreja. E também, quando fala que o reino não é físico, isso também é mais ou menos, tá? A gente vai pensar, quando a gente fala de igreja visível e invisível. Por quê? O reino de Deus, ele pode não ser percebido fisicamente, mas ele se manifesta fisicamente. Eu estou aqui, ó, eu tenho um barro, vou puxar aqui, bote, né? Eu acredito que eu sou do reino, né? Mas eu tenho um corpo físico. Então, o reino se manifesta fisicamente, ainda que a gente possa olhar para a igreja física e a gente talvez não identifique quem é e quem não é do reino. Mas a igreja verdadeira, ela se manifesta fisicamente, sim, né? Ainda que ela não esteja presa numa questão de fisicalidade, no sentido de que é aquela instituição. Tá? Eu coloquei aqui uma reflexão. E a gente para por aqui, tá bom? Aqui tem todo o texto do Hernandes falando sobre o reino de Deus, é muito bonito, muito interessante, tá? Ele fala que como que você entra no reino de Deus? Pelo arrependimento. Arrependei-vos e crede, né? Marcos 1,15. Pelo novo nascimento. Se não nascer de novo, não pode ver é compreender, e nem entrar no reino de Deus. Não é quando morre, igual na visão católica que entra lá no céu. Jesus disse, tem que nascer de novo, aquele que nasce do alto, nasce da água e do Espírito, pode entrar, né? E aqui tem todo o texto dele falando. O tema da pregação dele acho que é o reino de ponta cabeça, porque ele fala que o reino de Deus inverte muitos valores. Deixa eu ver se é isso mesmo, está lá no final, ó. Aqui está o link do texto, aqui embaixo, no YouTube, o reino de ponta cabeça, pastor Hernandes Dias Lopes. Ele fala que o reino de Deus inverte muitos valores, porque os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Se você quiser ser o maior de todos, que você seja o servo de todos. Lembra disso? Ele vai falar que no reino de Deus muitos valores são invertidos, né? E a igreja tem que viver isso. Quando a igreja vive isso, nós vivemos as ordens do reino, né? Ok? Então nós paramos por aqui.